Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar toda a coragem que puder, e não nos faltem forças pra lutar. Bom dia pra você que acordou cantando Xuxa, bom dia pra você que se arruma todo dia que nem as blogueirinhas do Instagram fazendo challenges. Pra você que fica em casa todo arrumado, maquiado, perfumado, cheirosinho, ajeitadinho, mas não pode pegar em ninguém, não pode falar perto, não pode chegar junto, não pode fazer nada. Vamos lá, para você esse vídeo. Esse vídeo todo especial, todo cheio de reflexão, todo cheio de questões do Enem. Pessoal, até agora a gente está falando sobre questões introdutórias de filosofia. A gente está falando em torno de reflexão filosófica, a gente continuou falando em torno de senso comum e agora a gente vai se aprofundar um pouco mais nessas temáticas e depois a gente vai responder uma questão do Enem, beleza? Por que responder questão do Enem é importante? Para que a gente não perca o foco, a gente não perca esse interesse em leitura, em saber conhecer, em saber compreender e compreender como o Enem ele quer que a gente veja. Vamos lá. Até agora a gente falou em torno de reflexão filosófica e a diferença entre filosofia, o raciocínio filosófico e o raciocínio do senso comum. Perceba, a gente quando vai caracterizar o indivíduo, a gente tem que ter o seguinte aspecto. O ser humano ele é dotado de duas características elementares. Primeiro ponto, a gente é um ser natural, a gente tem a natureza de humano, é o que Aristóteles ele coloca, a gente tem a essência humana. É justamente isso com que faz com que a gente pense, com que a gente reflita, com que a gente se utilize da linguagem para poder mostrar o nosso mundo, mas só que a gente também é dotado de uma característica elemental que é o que dá forma, é o que dá o conteúdo a essa forma, que é a questão da cultura. O ser humano, para a gente poder compreendê-lo, a gente tem que ver que o homem ele tem uma relação com o mundo. A gente não consegue compreender o indivíduo isoladamente, por quê? Porque nós não somos seres isolados, nós somos seres sociais. Até mesmo quando você está trancado na sua casa, você se relaciona socialmente. Você tem uma série de relações e a gente não pode se esquivar dessas relações. A gente se relaciona com o nosso pai, a nossa mãe, a namorada, o namorado. A gente se relaciona com todo mundo, por mais que a gente não esteja próximo. A gente se relaciona com aquela pessoa que está trabalhando, a gente se relaciona com o policial, a gente se relaciona com o enfermeiro, com a equipe médica, a gente se relaciona com o pessoal que está no supermercado tendo que trabalhar para poder garantir o mínimo de elementos básicos para a gente poder sobreviver. Aí veja, é a partir desse contexto de ser humano, enquanto um ser que vive e interage na realidade, é que a gente pode pensar filosoficamente, é que a gente pode refletir as nossas ações, porque a gente demonstra muito mais o mundo e a gente tem que perceber que mundo é esse que a gente demonstra. Veja, eu disse para vocês que a gente se relacionava com tudo. A gente se relacionava com tudo, por mais que a gente esteja em casa, isolado, a gente esteja em casa trancado. E é justamente essa relação que a gente tem no mundo que vai caracterizar quem nós somos. É o olhar que a gente tem da realidade, que a gente tem perante o outro. E esse olhar, ele caracteriza muito mais quem a gente é do que propriamente o outro. A forma como eu reconheço o outro diz bem mais quem eu sou do que propriamente diz quem é o outro. Agora veja, quando a gente está quando a gente está andando no meio da rua, a gente vai fazer uma compra. Nesse período agora de isolamento, você encontra inúmeras pessoas. Você vê pessoas no sinal, você vê pessoas pedindo esmola, você encontra diversos moradores de rua. É esse olhar que a gente tem perante ele que vai dizer alguma coisa de quem a gente é, de quais são os valores que a gente tem na nossa vida. E esses valores eles são medidos justamente por conta das relações que nós temos socialmente, que nos dizem o que é importante reconhecer ou o que não é importante reconhecer. É na medida em que eu vou no supermercado e eu vejo aquele pessoal trabalhando, que eu vejo um enfermeiro trabalhando, que eu vejo um médico trabalhando, e eu simplesmente sou capaz de reconhecer dignidade ali ou não. É quando eu vejo aquela pessoa que está no sinal vendendo água, vendendo doces, vendendo balas, e eu simplesmente sou capaz de reconhecer dignidade ali ou não. E eu sou capaz de ver aquela exclusão existente ou não. Mas perceba,
A partir do momento em que eu reconheço essa vida, que eu reconheço que aquela pessoa realmente tem dignidade e eu me indigno com isso e eu me revolto com isso, a partir desse momento eu começo a me reconhecer enquanto ser humano. Essa instância ela é essencial para a gente porque é justamente o momento em que a gente começa a questionar os próprios valores que a gente vai vivendo, os próprios valores que a gente vai recebendo de toda a realidade, da sociedade que a gente vive. Esses valores eles são essenciais, mas veja, às vezes os valores eles fazem com que a gente não veja a realidade. Sabendo disso, sabendo que os valores eles são essenciais para a gente, mas eles são essenciais na medida em que eles nos dão uma forma de comportamento. E esse comportamento ele deve ser questionado a todo momento. É por isso a importância da natureza do ser humano. A natureza do ser humano não é um ser que simplesmente vive, mas é um ser que se joga para a vida. É um ser que pensa, é um ser que reflete, é um ser que é capaz de abstrair uma ideia, de tirar uma reflexão daquilo, de se dobrar sobre um assunto. Aí veja, questão do Enem de 2016. Eu não sei colocar a questão no YouTube aqui, mas ela vai estar descrita na página, certo? Questão 16, arrependimentos terminais. Antes de partir, uma cuidadora especializada em doentes terminais fala do que eles mais se arrependem na hora de morrer. Veja só, são pessoas que estão perto da morte e a cuidadora deles vai dizer quais eram os sentimentos deles, o que é que eles falavam. E o que é que ela diz? Não deveria ter trabalhado tanto, diz um dos pacientes. Desejaria ter ficado em contato com meus amigos, lembra outro. Um não queria ter trabalhado tanto e o outro queria ter ficado mais próximo aos amigos. Desejaria ter coragem de expressar meus sentimentos. Veja, são 3 características, são 3 frases que até agora elas levam simplesmente para esse lado mais humano, de não trabalhar tanto, ficar mais presente com os amigos e também ter coragem de demonstrar os sentimentos. Aí veja a outra. Não deveria ter levado a vida baseando-me no que esperavam de mim, diz um terceiro. Há 100 anos, aí continuando o texto, há 100 anos ou 50, quem sabe, sem dúvida, seriam outros os arrependimentos terminais. Gostaria de ter sido mais útil à minha pátria. Deveria ter sido mais obediente a Deus. Gostaria de ter deixado mais patrimônio aos meus descendentes. Veja só, quando eles vão colocar, eles simplesmente mudam muito essa esfera dos valores que o ser humano ele está enraizado. Alguns têm arrependimentos com relação aos valores propriamente humanos, naturais, com relação a não ter trabalhado tanto, ter focado mais nos amigos, nas amizades, e o outro ele vai colocar num contexto mais social, com relação a valores mais sociais, em que tem a esfera religiosa, a esfera da pátria. Aí veja, o comando da questão. Não se esqueça de quando você vai ler uma questão do Enem, você tem que prestar atenção em 3 pontos. Primeiro, o texto é essencial. Segundo ponto, é o comando da questão. E terceiro, as alternativas, logicamente. O texto compara hipoteticamente, apenas uma hipótese, 2 padrões morais. Veja só, o comando da questão ele já dá um direcionamento. 2 padrões morais que divergem por se basearem respectivamente em... Veja, ele está trabalhando a questão dos padrões morais, de 2 padrões morais que são diferentes entre si, e por fim ele vai dizer, a alternativa ela está de forma respectiva. A. Satisfação pessoal e valores tradicionais. B. Relativismo cultural e postura ecumênica. Essa daqui a gente já exclui, primeiro porque ele não vai falar sobre relativismo cultural e nem postura ecumênica. C. Tranquilidade espiritual e costumes liberais. Tranquilidade espiritual pode até ser, mas veja que no comando da questão ele está falando entre padrões morais e costumes liberais, até que poderia estar certo, mas qual é o problema desse item? É porque ele já condiciona qual costume ele está dizendo. Aí D, realização profissional e culto à personalidade. Realização profissional, nem tanto, porque ele está dizendo, não queria ter trabalhado tanto, eu queria estar mais perto dos amigos, e o culto à personalidade não, é bem distoante do que ele está falando.
engajamento político e princípios nacionalistas. Engajamento político também nem tanto, na primeira parte, mas princípios nacionalistas sim. Então esse item está errado. Qual é o item correto? Satisfação pessoal. Porque os valores colocados na primeira parte são justamente aqueles valores relativos à vida humana, relativos às nossas relações primeiras. E segundo, valores tradicionais, que ele vai pegar a esfera religiosa, vai pegar a esfera da política, todos esses elementos. Aí perceba, esses valores, eles são importantes justamente porque são a forma, é o conteúdo em que a gente vai perceber o mundo. Mas não se esqueça, a gente tem que questionar. A gente tem que questionar quais são esses valores que eles chegam até nós, quais são esses valores que se impõem até nós. E a gente precisa refletir. A gente precisa refletir a realidade que a gente vive, a gente precisa refletir em torno do mundo que a gente tem à nossa volta. A gente não nasceu para viver isolado. Como dizia o poeta, nem as estrelas vivem sós. Eu acho que é assim, se não for, tô errado. Para vocês. Aí veja, a gente precisa aqui ter uma compreensão um pouco mais ampla do ser humano. Porque a gente não somente pensa, mas a gente ama, a gente sente. E a gente deve pensar não somente na gente, mas no outro. Porque quando eu penso o outro, eu também penso em mim. Quando eu amo o outro, eu também amo a mim. Quando eu sou solidário e responsável com o outro, eu também sou responsável comigo mesmo. Beleza? Boa semana a todos. Felicidade. Beijos.